presença. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura de maneira responsiva. Tiago, capítulo 3, versículo 1, a seguir. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça em palavra, o tal não é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Ora, nós fomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as almas que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, seguiram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. As línguas se apostam entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se avança e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Na boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita-se alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos dá o Senhor nessa noite, de poder mais uma vez fazer menção da Tua palavra. Queremos Te louvar, Senhor, pela oportunidade que nos dá o Senhor. Assim agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre chamarmos a dar bons frutos para o reino de Deus. Chamados para dar bons frutos para o reino de Deus. O texto bíblico, qual nós fizemos a leitura dele nessa noite, ele
Tiago, esse Tiago aqui, ele é o irmão de Jesus, o autor desse livro. E ele traz para nós algumas comparações concernente aos atos que acontecem na natureza e sobre um problema que nós carregamos conosco. E de vez em quando a gente tem que lidar ou atender alguém que se encontra ferido, machucado, magoado, por alguns assuntos que às vezes são abordados e que produzem prejuízos para a vida de pessoas que não era para ser produzido, não era para acontecer assim. Mas infelizmente isso acontece e acontece no nosso meio. Tiago ele fala sobre esse cuidado que precisa ter concernente ao cuidado e administração do nosso convívio, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Salomão diz que é mais fácil conquistar uma cidade sitiada do que pegar de volta um irmão ferido. Tem horas que a gente fica a pensar em determinadas coisas que elas acontecem, que elas são produzidas entre nós e com nós. E são coisas que nós, como crentes, jamais poderia dar vazão a essas coisas e alimentar elas. E Tiago, ele traz um esclarecimento sobre isso, e hoje eu dei uma parada para dar uma analisada com Deus a respeito destas coisas. E, por incrível que pareça, irmãos, você já viu falar sobre um negócio chamado crítica construtiva? Alguém aqui já viu falar sobre isso? Eu fiz uma crítica construtiva. Primeiro que eu entendo que não existe crítica construtiva. Em toda crítica existe um prejuízo que vai ficar para algum lado. Alguém acaba ficando no prejuízo. Então é preciso se ter muito cuidado com essas práticas, com esses feitos, para que eu acompanhe o caso de um rapaz. Ele era um crente, todo adolescente, o princípio da caminhada espiritual dele é dificultoso. Alguém aqui que é crente desde jovem, desde a meninice, sabe que o princípio da caminhada, ele foi difícil. Eu olho para um jovem crente, que nem o Gustavo está aqui, e outros que são, por exemplo, o irmão Jumazinho, que eu admiro muito, assim, o posicionamento do irmão Jumazinho, porque criado distante da mãe, não conheceu o pai, e tinha tudo para viver uma vida promíscua, uma vida descomprometida, mas está na casa de Deus. E, às vezes, eu sempre converso com a irmã Ariane, principalmente
principalmente a respeito do jovem, porque a idade, a falta da maturidade, ela às vezes induz e leva a pessoa a praticar determinadas coisas que ela às vezes fica frustrada, fica triste, fica decepcionada consigo mesmo e às vezes perde a força de congregar. E se a gente não tiver cuidado dessas oportunidades, a gente acaba terminando de matar. Porque eu acompanho, como eu estava dizendo para os irmãos, eu acompanho o caso de um rapaz, e ele foi daqui dessa igreja. E ele diz que ouviu umas coisas tão ruins, que umas pessoas que elas se achavam num gabarito mais elevado, e mais santo, e mais puro, elas produziram para ele um efeito contrário, que no lugar de ajudar ele a permanecer crente, e hoje a gente convida para vir para a igreja, e ele não quer mais conversa com a igreja de maneira nenhuma, por causa da autocrítica, por causa do disse-me-disse, e essas coisas tudo. Quero falar um pouquinho com os irmãos. Eu achei hoje uma coisa muito interessante, quando Tiago está dizendo que, veja só, ele está dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você já viu aquela pessoa que tudo ela impõe, ela não pede? Porque uma coisa, eu já fui empregado em um bom período, e a coisa que eu achava mais difícil, a empresa era de 2 sócios, era um alemão e um japonês. E o alemão, ele tinha um jeito assim que chegava e enrolava a gente, e o certo é que você fazia tudo. O que era mais difícil, o que era mais duro a ser feito, a gente fazia com facilidade. Mas o japonês, quando ele chegava, ele não pedia, falava: você pode, por favor, remover esse copo com água daqui? Ele falava: tira esse copo com água daqui. Pronto. Ali, morria ali. Porque, mesmo ele sendo patrão, mas ele tinha que ter a maneira correta, a maneira certa para pedir. E esse mal, irmãos, a gente desenvolve ele dentro de casa. A gente desenvolve dentro da família. A gente desenvolve aonde a gente anda. A gente desenvolve no trânsito. A gente desenvolve na escola. Desenvolve no trabalho. Desenvolve em todo lugar. Porque entre você pedir por favor e você ordenar que seja feito, existe uma grande diferença. A imposição, ela sempre foi causadora de danos. E na jornada da fé cristã, a gente precisa, eu fico olhando o pastor João Pereira, por exemplo. Ele tem um jeito assim, que a gente acaba, umas coisas que é para a gente orar, a gente canta junto com ele. O jeitinho que ele dá. Já tem, assim, eu já convivi com outros pastores, pastor presidente, eu acho que eu já convivi com 6 pastor presidentes, e tinha uns que eles tinham um jeito assim que, quando batia o pé, até o cachorrinho corria. E se existe uma maneira mais prática de se conciliar as coisas, não é pela imposição, não é pela autocrítica. Vou citar um exemplo. Aqui nós temos, Samuel está aí ou não? O Samuel, ele está pelejando para aprender a tocar violão. Está lutando. Está batalhando, ele vem e traz o violãozinho que peleja, e bate. E ele bate nas cordas, e as cordas batem nele. E arruma aquele negócio. E nós podemos apagar a chama do pavio que fumega? De jeito nenhum. Não, você não pode isso, você não pode aquilo.
Aí fica uma pergunta no ar: não pode por quê? Por que não pode? Por que não se deve? Por que é assim? Então é preciso, é por isso, irmãos, que eu vi o presidente Joab, ele pregou aqui no domingo, e ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: quando a questão de uso e costume, deu um pastor para falar. O que eu devo pregar? Eu devo pregar ao Cristo crucificado. Eu estou cansado de ver pessoas que elas se envolvem em polêmica. Um dia eu vi um obreiro, uma reunião do ministério, muitos obreiros reunidos. E ele levantou lá no meio da reunião, que era um montão de homem lá, tudo reunido, e ele levantou de lá, e ele colocou uma situação em questionamento. E o pastor João ficou olhando para ele assim. Eu tenho umas coisas que eu conheço do pastor João já bem pertinho. Quando eu vejo ele ficar fazendo assim, ó, pode correr, que a casa está para cair na cabeça de alguém. Aí ele ficou, deu umas piscadas assim, e o camarada insistindo, até que ele levantou, falou 2 palavrinhas só para o camarada. E o camarada foi embora para o Nordeste de novo. Eu acho que ele foi mais embora, mais pela vergonha que ele teve que passar ali. Então, veja só, a igreja, ela não é lugar de gente perfeita. A igreja, nós sempre vamos estar lidando com pessoas que são cheias de fragilidades, cheias de deficiências, cheias de coisas para serem corrigidas. É por isso que todo mundo não aguenta ser pastor. É por isso que nem todo mundo aguenta liderar departamento. Domingo eu estava conversando com a irmã, ela disse: pastor, eu estou ficando na frente de 2 departamentos, queria que o senhor me tirasse de um. Por quê, irmã? Porque é difícil demais, pastor. É muito difícil. E agora, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço ali? Eu disse: não. Essa parte aqui, essa parte X aqui, a irmã vai cuidar. Agora, essa outra parte aqui de cima, a irmã vai orar. Porque se a gente tentar inverter os papéis, a gente termina de matar a pessoa, perde a alma dela e depois vai se meter num problema grave. Porque a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o quê? O mundo inteiro. Quem aqui tem o domínio do mundo inteiro na mão? Alguém aqui tem? Eu não tenho. E olha aqui, a Bíblia está dizendo que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Se o cara tivesse o domínio do mundo inteiro, quem sabe ele podia pedir emprestado nem muito mais e emendar no mundo inteiro, e aí quem sabe ia ficar mais ou menos razoável. Mas já que nós não temos nem o domínio do mundo e nem de meio mundo, então o que nós vamos fazer? Vamos procurar zelar da alma de alguém, para que essa alma não se perca. E a gente fica, eu fico a pensar, que eu vejo umas coisas. Eu já passei por igrejas que tinha um grupo eletizado, e quem não conseguia se encaixar no grupo eletizado só andava na poeira, que é o que não pode haver na igreja. A igreja é o lugar do que está mais ruim, ser amparado e ser abraçado e ser cuidado, para que ele se aqueça também, porque às vezes ele está muito frio, mas com a quentura do outro, ele aquece de um lado, aquece do outro, aquece pela frente, aquece por trás, daí a pouco ele cria energia e está quente também, crente, indo para o céu. Mas às vezes nós deixamos isso muito a desejar, porque nós criamos um medidor de crente. Nós criamos um medidor de crente. E nós medimos as pessoas. Nós colocamos etiqueta nas pessoas. Nós colocamos tamanho para a espiritualidade das pessoas. E acaba que todos nós somos dependentes
dependentes da mesma graça. Eu já tive na igreja obreiro que quase me matou de tanto que ele queria que eu fosse que nem ele. E eu não vou ser que nem ninguém. A irmã Maria José vai ser a Maria José, o Lorival vai ser o Lorival, o Antônio Donizete vai ser o Antônio Donizete, o Gustavo vai ser o Gustavo. Não adianta querer pegar a imagem, o modelo da Maria José e botar no Gustavo, que não vai dar certo. Não adianta pegar o modelo do Gustavo e botar no Silas, que não vai dar certo. O Silas tem a dependência dele, o Gustavo tem a dependência dele, a Maria José tem a dependência dela, o Lorival tem a dependência dele, e o Antônio Donizete tem a dependência dele. E eu, coitado de mim, tenho as minhas. E todo dia eu tenho que estar dizendo. Um dia um camarada me repreendeu, eu orando, dizendo: Senhor, eu dependo de ti, Senhor, chorando, cheio de dor, cheio de dificuldade. Terminei de orar e disse: você não pode orar assim não, ficar dizendo que depende de Deus todo dia. Eu disse: você quer que eu dependa de quem? Eu tenho que depender de Deus. A minha oração, ela tem que ser, ela tem que expressar o que eu sinto, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Eu tenho dia que eu fico preocupado até com uma pregação. Olha, irmão, um crente que não dá glória a Deus. Um dia eu ouvi o pastor Marcos Feliciano, acho que mais alguém deve ter ouvido também, ele dizendo que estava pregando na igreja e uma irmãzinha nem movia a boca para dar glória a Deus, e ele deu um sabão nela ali, falou que o crente que está no culto e não dá glória a Deus precisa se converter de novo. Aí ele disse que voltou outra vez lá, e a irmãzinha aproveitou e devolveu o sabão para ele. Pastor, daquela outra vez que o senhor pregou aqui, o senhor estava tão eloquente, pregou sua mensagem uma vez, mas naquele dia tinha sepultado meu filho com dores. Irmãos, hoje eu relutei muito com Deus para não falar essa palavra aqui, mas foi o que Deus colocou no meu coração, que eu precisava compartilhar isso aqui com os irmãos. Às vezes a gente se acha tão sim. Nunca deixe esse pensamento te elevar para você virar alguém que você nunca foi e nunca vai ser. O maior risco que nós corremos de fracasso espiritual é quando nós achamos que já estamos alguma coisa. Hoje eu pensei muito sobre isso. Mais ou menos 17 anos atrás, eu estava um homem bem sucedido financeiramente. Dinheiro guardado, terminando uma casa que, quando ela fosse ficar pronta, ela ia ficar maior do que aquela que eu estou morando ali hoje. 275 metros quadrados era o projeto dela. Toda na veiculona de Angelim, largona, comprei a telha americana, já tudo esmaltado, tudo já prontinho, tudo organizado. O meu sobrinho me ajudou, doou o piso, sentou o piso, a coisa mais bonita do mundo, o piso. O quarto da casa, que era a suíte, era imenso quarto. E eu comecei a pensar comigo: rapaz, você sabe que eu estou um cara bacana. Um quarto cheio de mercadoria, calçado só da Golf, sapato social daquele que brilha, que usa um monte de sapato feminino com sobra. E umas pessoas maldosas, elas comentaram alguma coisa e eu me inflamei por isso. O pastor João deslocou lá da casa dele, foi lá em casa, chegou lá e falou: rapaz, eu vou te transferir daqui, tu vai para outra igreja, deixa essa igreja aqui e tu vai para lá, fica lá, vai ser melhor para ti. Eu disse: não, pastor, eu não suporto uma coisa dessa, não dou conta disso de jeito nenhum, eu vou resolver a minha situação. Eu disse: não vai não. Disse: vou. Eu disse: olha, eu vou te falar, tu vai, mas vai voltar, porque desse jeito não é o jeito que resolve as coisas. E eu fui. Primeiro ano, uma maravilha.
2 programas de rádio, um programa das 7 às 8 da manhã no FM, que atingiu o mundo inteiro pela internet. Das 11 às 13 horas, outro programa imenso, que fazia uma cobertura imensa. E gente ligando, e fazendeiro convidando, e banda de porco chegando, e carneiro chegando, e queijo chegando, e leite chegando. E eu peguei uma geladeira grande, comprei mais um freezer para poder armazenar tudo aquilo que estava chegando. E achando que estava tudo bacana. Mas foi 1 ano e 8 meses só. 1 ano e 8 meses. E bateu uma tristeza tão profunda na minha alma. Mas tristeza que eu sentia tristeza em tudo que eu era alegre, eu passei a ficar triste. E eu comecei a entender. E o dinheiro foi acabando. Eu perdi o prazer de vender os calçados. A maior parte eu doei tudo. Dei tudo para as pessoas. Acabei a casa, acabei o lote, acabei o dinheiro, acabei a mercadoria, acabei o carro. Deixei meu carro, não sobrou nada dele. Até hoje ele ainda está me dando uma tribulaçãozinha. E voltei para cá, para Goiânia de volta. Sabe, irmãos, o povo tem um dito popular que diz que quando a formiga quer se perder, ela cria asa. E às vezes a gente deixa a asa se desenvolver na gente. E a gente começa a dar muito por cima. Só consegue ver por cima, não consegue ver mais nada por baixo. E aí nós estamos caminhando em direção ao fracasso. Vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. Quando você começar a sentir a vontade da autocrítica, irmão, você pode saber que a soberba virou o seu alicerce. Ela está virando o centro da sua construção, está se estabelecendo sobre ela. E ela vai te conduzir em direção ao sofrimento, ao fracasso e à humilhação. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo. Eu tenho umas coisas na Bíblia que eu tenho muito medo delas. Eu tenho medo quando o salmista diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o demais tudo Ele fará. Eu acho isso aqui maravilhoso. Mas eu tenho medo quando eu vou para Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Paulo está dizendo: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente fará. Dá um temor. Dá um temor. Dá um aperto. E nós precisamos entender a cada dia que o nosso Deus, Ele não muda com o tempo. As promessas bíblicas, elas são irrevogáveis. Elas são imutáveis. Não há como substituir ou submeter elas a uma comparação qualquer. Não, elas são válidas e elas estão aí para se cumprirem na íntegra na nossa vida. E nós precisamos atentar bem para que isso não nos aconteça. Seja juiz demais. O próprio Jesus disse que no capítulo 7 de Mateus, tem alguém que abre a Bíblia aí? O capítulo de número 7 do Evangelho de Jesus Cristo, como Mateus escreveu, Jesus esclareceu uma situação bem nítida e bem transparente. Quem encontrou aí pode fazer a leitura, por favor. 7 primeiro a seguir. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido. Com a medida que tiverdes medido. Usam de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, não vê as traves que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não. Tá bom. Os irmãos ouviram? Sim ou não?
Vocês ouviram? Irmão, não adianta a gente querer. A caminhada cristã, ela nem é de muito motor acelerado e nem é muito de marcha lenta. Ela tem que ter uma medida. Se você apertar demais, o que acontece quando aperta demais? Espana. E quando afrouxa demais, vaza. O que precisa? Eu estava pensando nisso ontem de noite, nós estávamos terminando o serviço, já no escuro, com a luzinha do celular, porque não tinha lâmpada, para clarear lá. Aí, fui enrosquear o último rabicho da torneira. E ele tinha uma borrachinha por dentro, ele não podia ir além do ponto. E eu peguei e dei uma volta a mais. Aí ele começou a pingar. Ainda bem que eu fui ver que por provisão de Deus não era aquele rabicho, eu estava colocando o rabicho errado. Aí tirou, colocou o certo, colocou na medida exata e deu certo. Nós não podemos tentar querer colocar. Eu fico sempre a pensar. Quando Saul se viu em uma situação de desvantagem, não está escrito assim, mas é uma conjectura minha. Ele pensou consigo: se esse menino, ele for lá e matar esse gigante, o que vai ser de mim? Eu sou o cara da vez. Eu sou o cara do momento, eu sobressaio em todos. A Bíblia diz que ele sobressaía a todos da sua época. Ele era um cara forte, um cara adestrado, um cara treinado, um cara preparado, um cara capacitado. Ele pensou consigo: se esse menino for lá e vencer esse gigante, como que vai ficar o meu irmão? Eu não vou conseguir fazer mais nem o lanche. Aí pensou: já sei, ir lá brigar com o gigante eu não tenho coragem. Mas eu vou pegar alguma coisa minha e coloco o dedo e pronto, lá na frente vamos contar a história. Como foi que ele venceu? Venceu com a coraça, a minha coraça. Tem hora que a sua coraça não dá para ninguém, é sua. Os seus apetrechos é seu. A sua roupagem é sua. A gente não pode querer encaixar a roupagem da gente em alguém empurrando de garganta abaixo de qualquer jeito. O que eu já vi de irmãs antigas do ciclo de oração que mataram jovens. Mataram. Você já viu que de vez em quando aparece uma jovenzinha na igreja, aparece uma menina assim, coisinha meio diferente, coisinha assim. E a irmã está com 70 anos de idade, coitadinha está com 14, 15, 17 anos, e a irmã que está com 70 anos de idade, ela quer que a mesma conversão que ela obteve durante 40, 50 anos de igreja, ela quer que a adolescente tenha a mesma maturidade que ela. E aí chega o pau na pobrezinha, e bate, e fala, e critica, e chama de Jezabel, e fala tanta coisa, e mata. E eu quero dizer para as irmãs, isso não é que não possa acontecer entre nós, isso pode acontecer entre nós. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs: alguém vai responder pela alma dessa adolescente que morreu. E não adianta querer botar aqui, ó, porque aqui não. Aqui não. Quando fala no geral. Nós precisamos ver a medida que nós estamos medindo, irmãos. Nós vamos ser medidos com ela. Nós vamos ser medidos com ela. Porque quem disse não foi nem o Paulo, não, foi o próprio Jesus. Ele disse: com a medida que medires, medirão a vós. Às vezes olhar de lá para cá não é difícil, e olhar daqui para lá também não é difícil. O difícil,
irmãos, é a gente se manter numa posição que o próprio Deus exige que ela aconteça na nossa vida. E qual é a posição? O apóstolo Paulo esclareceu isso na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12. Ele disse: olha, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer que eu lhe diga uma coisa? A vontade de Deus não é que você fale mal de ninguém. A vontade de Deus não é que você ande criticando ninguém. A vontade de Deus não é que você seja pedra de tropeço para ninguém. A vontade de Deus não é que você ande medindo ninguém, porque quem tinha medida foi até o Calvário e morreu lá, derramou até a última gota de sangue por ele, por ela, pelo adolescente, pelo jovem, pela senhora, pelo senhor, pelo obreiro, pelo ancião, seja ele quem for. Cristo morreu por ele e verteu até a sua última gota de sangue para perdoar ele. E às vezes a gente quer passar por cima disso. E isso não se chama cristianismo. Isso se chama religiosidade, que é o que mais mata. E quando não mata, adoece. E às vezes é a doença que vai gerar morte. E nós precisamos ter cuidado com isso. Qualquer um de nós aqui, o melhor que tem aqui, o melhor. Por exemplo, o Ivan, ele de vez em quando ele brinca: isso aqui é o melhorzinho, ele fala. Estou de brincadeira. O melhorzinho que tem aqui. Sem a graça e sem a misericórdia de Deus, ele está arrebentado pelo meio. Não tem nada. Não sobra nada. Não escapa nada. Não fica nada. Nós precisamos trabalhar com diligência, irmãos, para que o mal ele não seja alimentado e não seja fomentado por nós. Que as pessoas que cheguem entre nós, eles possam ter reconhecimento de que realmente nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas. E Cristo é o Senhor da igreja. Porque quando isso começa a falhar, as invenções que elas estão sendo montadas por aí. Um tempo desse atrás parou um pastor do campo de Anápolis, e ele parou ali na frente. E estava tendo alguma coisa aqui, eu estava ali, ele me chamou lá. Ele falou: pastor, vem aqui. Eu fui lá, ele disse: pastor, eu queria que o senhor me dissesse qual que é o segredo para manter esses crentes tudo congregando aqui. Tem tantas outras igrejas maiores aqui perto, e o senhor está dando conta de ficar com esse tanto de crente aqui. Eu disse: não tem segredo. Isso é a boa mão de Deus. É a grande misericórdia de Deus que nos serve. Irmão, nunca julgue. Nunca faça tipo de medida precipitada de ninguém. Primeiro que você precisa entender que esse alguém tem um dono. E que o dono desse alguém é zeloso. Zela por ele. Cuida dele. Protege ele. Ama ele. E deu a vida por ele. Coisa que eu e você não fizemos. E às vezes a gente quer se colocar numa posição que acaba enclausurando problemas para a pessoa e para a gente também. Porque depois eu tenho uma preocupação muito grande comigo, que é de não arrumar nada para levar para a eternidade. Se levar alguma coisinha, Gustavo, eu quero levar só alguma coisinha que escapar do fogo. Mas problema não. Porque primeiro que se tiver problema já não vai.
já nem passa, porque a coisa fica estranha. Vamos um pouquinho mais à frente. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós fomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Eu estava vendo hoje, nos panos de fundo histórico, sobre essa questão. O comentarista disse que lá nas partes baixas da Índia houve um sheik que ele comprou uma região alagada e ele fez uma ilha que era dele. Ele comprou a região alagada e montou uma ilha para ele. Fez um cercado grandão e lá ele passou a desenvolver a criação de tigres. Ele trouxe tigres da Sibéria, que é denominado como tigres siberianos. Eles são os tigres imensos, e tigres de Bengala. E ele desenvolveu criando esses tigres lá, nessa ilha. E de lá dessa ilha, algumas pessoas, os indianos, eles são muito peritos nessa arte de domar répteis, animais, e sucessivamente. E alguns indianos, eles começaram a pegar tigres e adestrar o tigre. Um bicho bravo daquele, um tigre adulto, ele chega a pesar mais de 400 quilos. E eles adestram o tigre e ensinam o tigre, e eles montam um globo de fogo e ensinam o bicho vem e pula por dentro do globo de fogo, vai e volta, e bota a carne na frente dele, e ele com fome não come, porque foi ensinado pular no globo de fogo e não comer a carne enquanto o adestrador não ordenar que ele coma. Outros pegam um elefante, que é um bicho imenso daquele, com 6 toneladas, pega o bichinho e escraviza ele, bota ele, e ele arrasta toras de madeira pelo meio da mata, e o cabra com um chicote bate nele daqui, bate nele dali, e ele vai rompendo e arrasta mesmo, e tira mata, e tira madeira, e puxa tanta coisa, e serve de transporte dentro da cidade. E aí o comentarista disse: camarada dá conta de adestrar um elefante de 6 toneladas, dá conta de adestrar um tigre de Bengala, um tigre siberiano de 400 quilos. O bicho tem uma presa que dá 8 centímetros de tamanho, de tanto que ele é selvagem, e o cara dá conta de domar ele, e ensina tudo isso. Aí o comentarista diz: mas nós não damos conta de domar um trocinho velho desse tamanho, que quando se solta, vira tudo de cabeça para baixo. Quantos lares já não foram destruídos, irmãs? Porque o homem descontrolado soltou a língua e maltratou, feriu, machucou, magoou, e a coitada da companheira com 20, 30 anos juntou os pertences e foi embora, porque não suportou as feridas. Quantos homens que já lutou, deu tudo de si, botou a vida em risco, lutou, andou, pelejou, e um dia a mulher descontrolou e soltou a língua e arrebentou com tudo, chamou de tudo quanto era coisa que não era o certo, e acabou com ele, e ele perdeu o estilo e foi embora, e ela ficou dizendo: Deus está me provando, Deus está permitindo, não sei por que Deus permite isso. Podendo olhar para si e dizer: isso aqui é. Se o elefante com 6.000 quilos, eu com menos de 10 gramas, não dei conta de domar a língua, de botar um freio nela. E aí Tiago vai descendo, ele vai dizer que a língua, como um pequeno membro, ela é como uma pequena faísca. E eu achei bonitinho que um comentarista, ele disse que lá no Texas, nos Estados Unidos da América, há uns anos atrás, 1900 e alguma coisa,
1968, ele diz que um dia, falando sobre uma faísca, a língua como faísca, ele diz que um dia um senhorzinho tinha uma vaca e ele colocou uma lamparina do lado de fora da casa para socorrer alguma coisa, e a vaca passou do lado da lamparina, ela passou e sem querer, irmã Maria José, ela tocou na lamparina e a lamparina caiu, e era na beira do pasto, e apenas a luz que tinha na lamparina provocou um incêndio de 6 quilômetros quadrados. Mais de 2.500 pessoas ficaram desobrigadas, mais de 50 pessoas morreram pelo incêndio, e dezenas ficaram feridos, queimados, perderam bens, perderam muita coisa, perderam casa, perderam carro, perderam moradia, perderam tudo por uma pequena faísca que foi ateada em alguma coisa que virou um incêndio desproporcional e causou danos irreparáveis para muitas pessoas. E esse freio, a gente precisa colocar ele, precisa administrar ele, precisa lutar para que a gente possa, não é que a gente vai dar conta de segurar tudo, mas pelo menos evitar uma boa parte. Porque vamos pensar bem, irmãos, algum dia da sua vida, se alguma coisa que você falou além do que devia tivesse sido evitado, quem sabe muitas coisas estariam bem melhor. Muitas coisas estariam andando muito melhor na sua vida. Quem sabe os seus filhos estariam melhor. Quem sabe a sua família estaria melhor. Quem sabe a empresa onde você trabalhava, você tinha permanecido lá e a sua vida estaria muito melhor. Mas pelo momento de descuido, de descontrole e desequilíbrio, você abriu a boca e falou o que devia, o que não devia, o que dava conta e o que não dava. E a exclamação foi feita. E o dano ficou para a esposa, ficou para os filhos, ficou para a vida, que às vezes nunca mais vai ser recuperada. Simples assim. Ele disse que uma pequena faísca, mas ele falou também sobre um pequeno leme. E eu estava vendo hoje um navio que ele tem 183.673 toneladas. É um imenso navio, gigantesco. Tudo que você pensar de grande, ele é. E o leme dele pesa aproximadamente 180 quilos. E com um leme de 180 quilos, o marinheiro movimenta, faz a curva, leva para a direita, leva para a esquerda, leva para a direita, leva para a esquerda, e vai embora de oceano dentro. E encosta, carrega, descarrega, encosta, sai, vai, vem e volta, com apenas um pequeno leme, que domina todo aquele imenso navio. Agora vamos imaginar. Hoje Deus falou comigo a respeito disso. Nós estamos perdendo muito. Nossa vida espiritual, irmãos, nós estamos perdendo muito. Se nós não tivermos cuidado, o legado que nós vamos entregar para a geração vindoura, ele será um legado falido. Sabe por quê? Porque muitos de nós, os crentes, se a gente pelo menos reservasse um pouquinho, um cantinho, para falar do irmão quando chega do culto em casa, se a gente reservasse pelo menos um cantinho só para falar só entre adultos, quem sabe a geração vindoura ainda seria salva. Mas acontece que não.
fala de todo mundo, fala das lideranças, põe em dúvida a profecia, põe em dúvida dons espirituais, põe em dúvida a Bíblia, e esses meninos vão absorvendo isso, e a internet entra pelo outro lado, e aí entra, e esses meninos vão crescendo. Eu nunca me esqueço do assunto que eu vi dois meninos conversando. Eles conversando, trocando ideia, um perguntando para o outro assim: quando você crescer, o que você vai querer ser? Você vai ser pastor igual seu pai? Eu disse: Deus me livre. Deus me livre. Está certo, irmãos, que muito pastor está deixando a desejar. Muitos. Mas nós não podemos generalizar. Não podemos. A igreja, desde o princípio, ela teve homens que foram homens de Deus, que deixaram o legado que chegou até nós. E ela ainda hoje continua tendo homens e mulheres de Deus, que são pessoas reais, que servem a Deus com lealdade, com verdade, com sinceridade. Glória a Deus, aleluias. E nós precisamos informar para os nossos filhos que isso são coisas que acontecem, mas sempre, até o soar da trombeta, haverá homens e mulheres de Deus que servem e temem a Deus. Glória a Deus. Os meninos vão crescendo, as moças vão crescendo, os rapazinhos vão crescendo, e eles vão só ouvindo alguém que chega em casa e não bebe as palavras e fala tudo que dá na frente deles. Falando sobre o descontrole da língua. Vocês sabem por que está esse acúmulo tão grande de mulheres casando com mulheres? Vocês sabem por que está isso aí? Porque muita mãe desconstruiu a imagem masculina. Homem não presta, homem é tudo igual, homem é vagabundo, homem é não sei o que, homem é isso e aquilo outro. Menos imagem e semelhança de Deus. Menos. Essa menina nunca vai querer casar. Ela vai querer viver uma vida descomprometida de qualquer jeito. E os responsáveis por isso, irmãos, é a igreja atual, do presente tempo, que tem que fazer entender que existe, o ser humano tem dificuldade, mas se o homem entregar a sua vida ao Senhor, o Senhor é poderoso para fazer dele um sacerdote do lar, um cuidador do lar, um provedor do lar, um homem à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que às vezes a gente pensa assim: ó, eu não pego. Como assim? Ó, vou dizer, ó, eu não adultero, grandes coisas. Eu não roubo, grandes coisas. Eu não falo palavrão, grandes coisas. Eu não danço rap, grandes coisas. Mas fala mal. E a Bíblia que está dizendo que não deve adulterar, que não deve roubar, que não deve matar e que não deve fazer cobiçar, ela também está dizendo que nós não podemos e não devemos falar mal do irmão. E a irmã Maria José, ela leu as palavras do próprio Jesus, ela disse que tem muita gente que é hipócrita. Irmão, porque o difícil que você lidar não é com aquele que você sabe que rasga o pé mesmo e fala. O difícil que você lidar é com aquele que te abraça, que diz que te ama, que diz que você é e diz que você deixa de ser e por trás não usa nem o cabo no punhal para não sobrar nada, de tanto que é falso, de tanto que é traiçoeiro, de tanto que é enganador. Isso é duro de falar, irmãos, mas eu preciso falar isso para vocês, porque eu não posso renunciar à responsabilidade como pastor de vocês de dizer:
vamos ser crentes sinceros, porque Deus conhece o seu coração. Não adianta pintar, pagar de bonitinho aqui, sendo que Deus está vendo que aí por dentro nada está prestando. Aleluia. Não adianta. E ele aconselha dizendo: olha, irmãos, é preciso ter cuidado, porque veja só, vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Irmãos, o que eu já vi de gente vivendo uma tribulação por causa de fofoca, não foi pouco não. E a pior coisa que eu acho, falar mal já é ruim, e principalmente quando a pessoa fala mal de coisas que ele não sabe nem se é verdade. Nós temos que nos policiar muito disso, porque às vezes, hoje eu estava, agora de tardezinha, eu estava conversando com o moço e estava falando para ele: hoje, irmão, para você pedir oração pela vida de alguém, você precisa ter muito cuidado. Olha, irmão, eu quero pedir oração aqui pelo meu avô. Aí conta a história do avô todinho. Dependendo de quem você estiver falando, e a pessoa tiver tomar conhecimento, ela vai te dar um sabão que você vai ficar ensaboado, pelo menos pelos 30 anos para frente. Porque pedir oração por uma causa, você pode. Agora, para que expor a história de todo mundo? Aí conta o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e o que ainda está se projetando para acontecer. E a pessoa lá muito longe fica sabendo. O mundo está pequenininho, irmãos. Você nem imagina como o mundo está pequenininho. Estava falando para os irmãos aqui, eu acho que foi domingo que eu estava falando para vocês. Fazendo um serviço por uma casa de um homem desconhecido, de repente eu disse: vou chamar o serralheiro. Quando o serralheiro entra lá, é o pastor Elias Braz. De tanto que o mundo está pequeno. Tenha cuidado. Tenha cuidado quando você estiver falando no celular, porque de repente você acha que desligou e não desligou nada, e você senta o pau lá falando e o cara está do outro lado escutando, daí a pouco está a confusão formada e o silicone. E o pior, sabe o que é, irmãos? É que muita gente, eu queria tanto, irmãos, queria tanto, que o cara que arruma o silicone dele para lá fosse macho para arrumar, mas fosse macho também para resolver. Porque quando a coisa aperta, joga nas costas de quem? Pastor, o senhor tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito? Bora, tem que dar um jeito. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado com essas coisinhas. Elas são perigosas. E elas trazem muito prejuízo. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem tem uma Bíblia fácil aí? E um outro encontro no Salmo de número 50, versículo 19 e 20. É Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei,
já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Fica uma pergunta no ar. Quem você é? Você é maior do que o juiz? Quem encontrou o Salmo 50, versos 19 e 20? Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe um engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Você já viu que tem gente que não poupa ninguém? Não poupa ninguém. Eles põem todo mundo mesmo. Começa falando mal dos de mais longe, vem falando. E se for dar, assim, ousadia, a pessoa, ele até acha um jeito de falar mal de Deus, né? Um dia eu vi um homem falando mal de Deus. Ele estava tentando explicar para o outro, assim, rapaz, esse crente tem um negócio de servir a Deus, mas como é que vai servir a Deus que eu já li na Bíblia desses crentes aí, que Deus um dia chegou para Abraão e pediu que queria tomar o filho dele. Como é que o cara vai ficar servindo Deus que quer o filho dos outros, tomar o filho dos outros desse jeito? Fala mal até de Deus, de tão louco que é. É preciso, irmãos, se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente se torna um problema para a vida de muita gente. E vai desarraigando, vai somando, vai arrumando problemas que são irreparáveis. Jeremias 9, 4 e 5. Quem encontrou aí, me ajuda. Nove, 4 e 5. Isso. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Isso aí era o que se dava em Judá. Judá estava vivendo esse quadro. Eu não vou entrar no mérito dessa questão de engano, porque não estou falando sobre esse assunto, mas o que tem de crente frustrado em outros crentes por causa de enganar, não é brincadeira. Passa a perna mesmo. Não quero nem olhar o caderno da irmã Maria José, para não descobrir umas coisas lá que é comprometedora. Estou falando dela porque ela é a que mais vem por aqui, mais por perto. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. E precisa ser reparado isso. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32. E outro encontro, 1 de Pedro 2 e 1. Então nós encaminhando para fechar essa palavra. 4, 30 ao 32. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem encontrou 1 de Pedro 2 e 1? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 6. Essas coisas tudo, irmãos, elas são coisas que precisam ser deixadas. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 6. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo aquilo em que julga outros, pois tu que julga, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, ó mundo, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas, as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Muito bem. A última referência é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julguei antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também irá à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Concluo aqui essa palavra. Nada julgue com antecedência, com precipitação, porque eu considero, irmãos, que o arrebatamento ele vai ser uma caixinha de surpresa, irmãos. Muita gente que a gente tinha por certo, esse não tem como dar errado, não vai. E muita gente que até mesmo alguém mediu, calculou, tirou medida, fez juízo, condenou, colocou no inferno, foi. Diante de tudo isso que nós ouvimos e passamos aqui nessa noite, qual que é a melhor saída para resolver esse problema? É ficar com o parecer que o apóstolo Paulo transmitiu. Ele disse: cada um dará conta de si mesmo. Você já pensou? Se a gente viesse para o culto, a gente chegasse aqui pensando: meu Deus, que crente que eu preciso ser, Senhor, tem misericórdia de mim. Chorava, daí a pouco falava em línguas estranhas, daí a pouco profetizava, daí a pouco tinha revelação, daí a pouco tinha visão, daí a pouco a gente estava cheio de Deus, mas a gente veio para o culto. Não pode generalizar, mas boa parte é assim. Não gostei do Aziz tocando aquele teclado. Não gostei do hino que as irmãs cantou. Não gostei. Vem seco, volta torrado, continua quebrado e arrebentado e não tem remédio. Não é porque não tem remédio, mas é porque não bebe e não quer se arrepender e reconhecer o seu estado. Porque na hora que quiser, a mesa está servida. O pão é quente do céu. E o dono da obra está presente para abençoar, para renovar, para capacitar e para fazer o crente mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Você diz amém ou não? Amém? Amém. Eu não gostei dessa palavra. Para mim, vai fazer muita diferença. Queria que tivesse falado assim, da dupla honra. Você não vai. Hoje não era dia de dupla honra, não. Hoje era dia de botar um freio na linha, né? Aleluia. Por isso melhor. Glória a Deus. Dá uma freada aí. Dá uma analisada, uma examinada. Pastor, eu acho que casou com o homem errado. Não casou, não. É o jeito que você está tratando que está errado. Pastor, eu sou homem e acho que casei com a mulher errada. Não, converse com ela direitinho que dá certo. Só não pode ser assim, no tranco, porque no tranco só caminhão velho. E nem sempre dá certo. Tá bom? Vamos trabalhar para que nós possamos dar uma controlada nisso daí.
E dá uma olhada. Eu até, uma outra quarta-feira dessa aí, eu vou falar com os irmãos um pouco sobre a questão da muita brincadeira. Essa muita brincadeira é perigosa. Tem que ter uma medida, um tamanho exato, para não ferir o irmão. Porque às vezes a intenção que o irmão falou era até boa, mas às vezes pegou o outro no dia e ele não está para aquilo dali. E ele vai embora ferido e não volta mais na igreja. E aí depois alguém chega e vai, pastor, cadê o Zezinho? Olha, se você voltou ele para ir embora, como é que você quer que eu saiba dele? Aí vamos cuidar uns dos outros. Você também não pode andar, tem uns crentes que eles andam toda vez. Parece que engoliu o espeto. Só falta só um bigodão assim, de gaúcho. Cheio assim. Você olha assim e fala, isso aí está pingando de santidade. Mas não tem quase nada. É coisa pouca. Olha só. O bom disse que crente tem que ser que nem pastel de rodoviária. Também falou isso, eu pensei, sempre a gente passa na rodoviária, tem uns pastel velho bucho, né? Alguém que já viu pastel de rodoviária tem bucho? Aí ele foi explicar, ele disse, crente tem que ser que nem pastel de rodoviária. É pouca carne e muito óleo. Acaba, compra um pastelzinho assim, rasga, chega o óleo amarelo, desce. Ele disse que crente tem que ser desse jeito. Crente com pouca carne e muito óleo, ele ama, carrega nas costas, é enganado, tá de novo. O cara passa a perna dele, ele ajuda o cara a levantar de novo e vira, e vai assim até Jesus voltar. Não tem nem tempo para pensar em maldade. Amém? Vamos contribuir, vamos embora.